Olá, eu me chamo Johan Gabriel Erni, sou um dos estudantes da FURB, agora participando do projeto Conexão Vital em 2024/2, a nona fase do projeto, que esse semestre o projeto Conexão Vital nos convidou a participar do projeto realizando um trabalho de intervenção social. Realizar um projeto que buscasse atender a um público-alvo e incentivar a doação de sangue dentro desse público-alvo, utilizando meios de promoção como postagem em redes sociais de importância, um, edição de podcasts e outros mecanismos de eficiência. Eu acabei escolhendo um público-alvo, do qual eu acredito que eu pertenço e que eu vejo que acaba não sendo muito trabalhado com frequentemente. No processo de discutir, pensar, trazer à tona sobre qual seria o melhor público-alvo que eu me identificasse com, eu me lembrei quando eu entrei no projeto. Uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu não sabia antes de começar a fazer a doação de sangue de forma frequente, é como tatuagens e piercings podem interferir no processo de doação de sangue. Como é necessário ter aquele aguardo de 6 meses após doação de sangue, após a realização de uma tatuagem ou piercing em um local adequado, com certificado pela Anvisa, para realizar uma doação de sangue. E conforme foi passando os anos e eu fui interagindo mais com a questão da grupo alternativo de Blumenau, mais adentrado dentro de estúdios de tatuagem, pessoas que têm muito costume de tatuar por questão de querer realizar uma expressão social ou piercings também, pelo mesmo quesito, percebi como isso acaba sendo um obstáculo para a doação dessas pessoas. Não tenho conhecimento para manejar entre realizar as doações e também não deixar de realizar tatuagens de forma absoluta. Mas as pessoas acabam fazendo um ou fazendo o outro. Falta manejo do meio termo. Então, o que eu quis fazer foi, primeiro, pesquisar sobre a relevância desse grupo. Isso não seria apenas uma impressão errônea minha. Então, eu tenho aqui atrás de mim o documento em Word que eu realizei, o diário de bordo da pesquisa desse trabalho. E eu vou estar citando ele aqui conforme eu vou falando sobre com a câmera. A primeira coisa que eu acabei vendo então foi lá em 14 de outubro já iniciar a pesquisa, buscar entender qual é a importância, a relevância estatística desse número. Indivíduos jovens interessados em relação de tatuagem, como eles querendo realizar tatuagem, não tendo conhecimento a respeito da manejo entre tatuagem e doação de sangue, quanto que isso interferiria nos números de doações. O primeiro documento que eu achei foi um publicado pela revista Tauja, nomeado Mercado de Tatuagem no Brasil, entendendo o crescimento do setor. Vários dos seus valores e informações providenciadas pela Associação Brasileira dos Tatuadores. Um documento publicado esse ano mesmo, 2024, em fevereiro desse ano, dia 29. Algumas das informações já muito interessantes que esse documento traz é como o mercado de trabalho, no mercado de tatuagem tem crescido extremamente, de forma extremamente exponencial no Brasil nos últimos anos, com 32% da população brasileira tendo alguma tatuagem ou piercing nesse processo. Então a gente já tem aí um valor interessante na população geral do Brasil em relação a isso. O próximo passo é tentar entender quanto dessa porcentagem se encontra com a população jovem. Então, no documento Tatuagem, Autonomia e Reflexões sobre Juventude, publicado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi visto que num estudo com 579 indivíduos frequentadores de 2 estúdios de tatuagem importantes na região do Rio de Janeiro, a maioria dessa população estaria entre 16 a 19 anos de idade, a 60% mais especificamente. Com isso, eu acho que eu já tinha uma ideia mais interessante de muito bem. Existe uma comunidade brasileira jovem importante que realiza tatuagens e piercings de forma frequente para a questão de identificação social, expressar suas ideias e interesses por meio de tatuagens e piercings, seus gostos pessoais. O próximo processo era entender o quanto dessa população iria interferir nas doações de sangue. Então, procurando, eu encontrei o trabalho da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, publicado em 2015, em novembro, que comenta que cerca de 1,8% da população brasileira doa sangue. Campanhas reforçam a importância da adoção, esse é o título do trabalho, e nesse trabalho a gente tem que
41% das doações de sangue no Brasil são efetuadas por uma faixa etária semelhante, de 18 a 29 anos. Então, assim, eu acredito que eu já consegui conectar os pontos em relação a, muito bem, existe uma comunidade muito interessada na realização de tatuagens e piercings, jovem, que também é muito fortemente responsável pela taxa de doações de sangue. Quando esses valores se confrontam, nós temos um problema, e é onde eu queria agir. Primeira coisa que me veio à mente é que Blumenau, por conhecimento próprio, eu já tinha uma ideia que a gente tem diversos estúdios de tatuagem por aqui e a clientela, a quantidade de pessoas que frequentam estúdios de tatuagem é grande. Mas eu precisava de valores um pouco mais fixos em relação a isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar na aba Google, estúdio de tatuagem Blumenau /piercing, e eu me vi com mais de 60 resultados. Boa parte deles tendo mais de 40, 50 avaliações pelo Google. Mas, de longe, a melhor fonte para encontrar valores mais interessantes para trabalhar com isso seria no Instagram. Dois estúdios de tatuagem locais muito influentes acabam sendo o Nadera Tattoo e o Santa Tinta Studio, que aqui eu consigo mostrar mais ou menos a presença das duas contas no Instagram. Os dois sendo melhores vistos depois no documento que eu vou estar partilhando junto. Santa Tinta Studio tem 2.740 seguidores, quase 3.000 seguidores, enquanto o Naderm Tattoo tem quase 4.000 seguidores com 3.844. Eu tenho conhecimento próximo de alguns dos indivíduos funcionários desses dois estúdios, então eu acabei trocando informações com eles, perguntando a respeito de qual seria uma média de atendimentos por mês de indivíduos nesses estúdios. E mais ou menos vocês poderiam me informar quantas vezes o mesmo indivíduo iria frequentar esse estúdio. O que eles conseguiram me passar foi que esses estúdios têm, em média, 7 funcionários cada, estúdios maiores. Estúdios menores vão ter menos atuantes neles, mas esses estúdios, cada um desses 7 funcionários acaba atendendo entre 10 a 20 indivíduos por mês. Esses valores, claro, são extremamente suscetíveis a mudanças devido à época do ano, questão financeira dos indivíduos que querem fazer tatuagem ou inserção de piercings. Então, esses valores são relativos, mas eles tendem a seguir essa média, valores mínimos e valores máximos. O que eu pude também discutir, principalmente conversando com outros colegas meus que tatuam de forma frequente, é que o mesmo indivíduo chega a fazer cerca de 2 a 3 tatuagens no período do mesmo ano, quando ele tem acima de 18 anos e possui um emprego estável. E dessa forma, o intervalo acaba sendo entre uma tatuagem e a outra inserção de piercing o outro de 4 a 6 meses, que dá um intervalo certo ou menor necessário para a guarda entre a realização de uma tatuagem, um piercing e uma doação de sangue. Então, já tinha uma ideia do projeto, o que eu gostaria de fazer. Utilizando o próprio Instagram, visto que ele já é um local em que já tem grande mobilização dos indivíduos interessados em tatuagem, promoção desses estúdios, eu gostaria de fazer 3 coisas. Promover a doação de sangue como uma forma de expressão social também, uma forma de indivíduos jovens entenderem que eles podem ter um impacto social através da doação de sangue, salvando vidas. Promover o aguardo de realização de tatuagens e piercings, para que isso permita o indivíduo realizar uma doação de sangue antes da sua próxima tatuagem ou piercing, permitindo que ele maneje as duas escolhas. Que dessa forma, menos tatuagens iriam ser feitas no período de um ano, em média, por um indivíduo, ou mesmo a quantidade iria ser na periferia, mas o mais importante é que o indivíduo que não iria realizar qualquer doação de sangue no período de um ano já passaria a realizar de 1 a 2 doações de sangue no mesmo ano. E esse é o número que poderia estar suscetível a mudança. O indivíduo poderia, a partir daí, decidir realizar mais doações ao troco de realizamento de tatuagens no período do mesmo ano. E esse é um principal objetivo que eu gostaria de chegar. Fazer as pessoas realizarem que elas podem esperar realizarem tatuagens novas,
guardar seus fundos monetários para realizar doações e posteriormente realizarem tatuagens se tiver o interesse. E o terceiro objetivo é muito tão importante quanto, eu acredito, incentivar o indivíduo a doar sangue, esperar os 6 meses após uma tatuagem de sessão de piercing para doar sangue, é mostrar a ele que importa o local no qual ele faz o piercing ou a tatuagem. É mostrar a ele que, e essa regra se aplica, de acordo com a Anvisa, a locais que têm um certificado por ela e que atendam às necessidades em relação à antisepsia, higiene, troca de equipamento descartável. Quero mostrar para eles que importa eles escolherem os locais adequados para realizar as tatuagens, para aí seguir a regra dos 6 meses. Pois, do contrário, o período é pelo menos 12 meses em locais que não possuem o cuidado adequado. E essa é uma regra que eu sinto que para muita gente escapa a cabeça. E eu gostaria de reforçar muito isso. Então, comecei a trabalhar. Eu até fiquei em dúvida em relação à data de entrega desse trabalho, porque no início, na data da entrega dos trabalhos de forma individual estava até o dia 21, mas depois eu vi que dentro do documento, dentro da aba Home do próprio Conexão Vital, estava até o dia 30. Então, eu acabei iniciando, elaborando toda a questão dos projetos e do que eu gostaria de fazer em posts do Instagram para promover essas ideias, mas os trabalhos dos posts em si acabou me custando mais tempo do que eu esperava, e eu acho que essa acabou sendo a minha maior dificuldade. Não necessariamente conseguir as informações também, conseguir números específicos em relação à população que eu queria trabalhar com foi algo que eu percebi que é uma grande dificuldade. Realmente ter uma ideia sobre todos os estúdios de tatuagem em Blumenau, a média de cada um desses estúdios em fregueses, em funcionários, em mesmo freguês frequentando diversas vezes, esses foram valores extremamente difíceis de adquirir. Mas uma outra dificuldade muito grande foi a manutenção dos posts do Instagram que eu queria fazer. A customização deles, a elaboração das ideias de forma adequada. Isso foi, cumprindo a questão das datas limite, isso foi uma dificuldade que eu achei muito grande também. Acabei fazendo esse trabalho totalmente por conta própria, então eu não tenho muito conhecimento em questão de design gráfico, mas tentei fazer do jeito que eu pudesse alguns posts que não apenas tivessem informações adequadas e de confiança, mas também que tivessem visualmente um apelo para que essa comunidade jovem tivesse na visualização, interesse e fosse atrás das informações disponibilizadas nesses posts. Então eu acabei iniciando com o primeiro post de introdução, que ele acaba sendo uma imagem mais estática, mas com uma legenda importante. Sangue na pele, doação de sangue e expressão social, um projeto social em relação com a rede EMOSC de Blumenau. Isso. E o principal acabou sendo a legenda desse post, em que eu dou grande foco em chamar a atenção do jovem para que ele entenda sobre o que é a doação de sangue e o que é esse projeto, trazer o objetivo desse projeto, promovido pela EMOSC, pela FURB, na Conexão Vital, que é uma parceria entre as duas estruturas, duas instituições, e o objetivo de estimular a doação de sangue e mostrar que você não tem que escolher entre doar sangue ou fazer tatuagem, você só tem que manejar os dois, tomando cuidado, claro, na doação de sangue para que seja feito na realização de tatuagem de pires para que seja feito de forma adequada. Não precisamos lidar em extremos, mas precisamos lidar com parcimônia. É aquela ideia de eu não acredito que adiante você querer conversar com alguém que faz tatuagem e proibir a pessoa de realizar tatuagem para que ela doe sangue, porque ela não vai ter interesse em doar sangue se ela está tendo que abrir mão de algo totalmente abrir mão de algo que ela já gosta muito e tem muita identificação com. Mas eu acho que acaba sendo legal incentivar a doação de sangue com a diminuição da realização de tatuagens e piercing sem proibir ao mesmo tempo, mas dando as orientações corretas. Trabalhar com comunicação e bem claro os objetivos. Acabei colocando uma frase de efeito também. Não tem nada mais punk do que doar sangue. Tem uma leve rima nisso, mas acaba também apelando para essa comunidade jovem que se identifica nessa questão de realização de eventos sociais com conotações mais punk, góticos, alternativos de forma geral, que é a comunidade mais presente em
realização de tatuagens e piercings. Daí, o segundo post que eu acabei realizando, ele é um post que não data de uma legenda muito mais impactante, mas ele tem aqui de 6 a 8 postagens individuais. Ele é esse segundo post ele visa mais, o título dele, como impactar socialmente a sua comunidade através da doação de sangue. E o objetivo dele foi mais fortemente trazer dados e mostrar a importância da doação de sangue para a comunidade. Como dito pela psicóloga Débora Carvalho, responsável pela captação do Hemocentro de Juiz de Fora, região de Juiz de Fora, a cada 15 minutos uma pessoa necessita de uma doação de sangue no Brasil. Então, já vemos com um valor aqui extremamente importante, trazer ali como uma doação de sangue, uma informação que é frequentemente distribuída pela MOSC, uma única doação de sangue pode salvar até 3 vidas por causa das derivações dos seus hemocomponentes, glóbulos vermelhos, plasma e plaquetas. E quis deixar essa informação evidente, que eu acredito que seja uma das coisas que pode abrir os olhos de muitas pessoas e dar a elas informações que elas não sabiam antes, como uma doação pode salvar tantas pessoas. E também como é um processo relativamente simples, que dura menos de 1 hora, é indolor e é completamente seguro em um ambiente esterilizado. Daí, por fim, eu acabei trazendo a ideia de expresse seu interesse em ajudar o próximo e seja um ativista nessa jornada. Trazendo a ideia de que a pessoa pode participar disso e se tornar um agente ativo nessa mudança de impacto social. Algo que está muito atrelado ao movimento punk e à juventude atual. Eu me encontrando nessa juventude com 22 anos, mas sociedade, a ideia da juventude querendo fazer essa mudança no aspecto social, trazer essa possibilidade. No fim, eu acabei colocando: para mais dúvidas, acesse emosc.org.br, o site oficial do EMOSC, do Hemocentro de Santa Catarina, que possui diversas informações que seriam mais complementares do que eu tenho liberdade de colocar apenas nesses posts. Eu tenho noção de que esses posts no Instagram possuem quantidade de informações limitadas que eu posso permitir publicação, que eu posso encaixar, e eu queria deixar mais aberto a quem tivesse mais interesse em ir atrás, então já aproveitei e coloquei: para mais dúvidas, acesse emosc.org.br para que as pessoas possam ir atrás dessas informações tendo interesse a respeito. Por fim, eu fiz um terceiro post com 10 postagens no Instagram, que se intitula Antes de Tatuar, Já Pensou em Doar Sangue? Que aqui ele traz essa ideia da reflexão do indivíduo, de trazer a ele essas 2 informações restantes que eu gostaria de partilhar. A ideia do primeiro informar que existe um período de espera que você tem que ter antes de fazer uma doação de sangue após realizar uma tatuagem ou inserção de piercing, que é o período de 6 meses, mas deixando bem claro que esse período só se aplica em locais que tenham certificado pela Anvisa, que tenham própria antisepsia e higiene local, e que pelo contrário seria um período de 12 meses. Então eu deixo essas 2 informações bem claras e eu já começo colocando sobre: realize uma doação antes de sua próxima tatu ou piercing. Um gesto altruísta que não custa um centavo, que faz aquele contraste entre é necessário uma aquisição monetária para realizar uma tatuagem, mas uma doação de sangue é um processo gratuito, altruísta, e que só precisa da vontade do indivíduo e da sua disponibilidade. E isso é algo que eu quis trazer muito aqui. Trazer essa proposta, chamar o indivíduo a realizar essa doação de sangue, que não custa nada. E fazer essa doação antes da sua próxima tatuagem. Dessa forma, a gente chega naquele esquema de fazer uma doação, realizar uma tatuagem, esperar 6 meses, fazer uma doação, fazer uma tatuagem. O indivíduo tem interesse, que já possibilita de 1 a 2 doações de sangue por ano. Que comparado ao indivíduo que não fazia nenhuma doação antes, é um crescimento de 200%. Uma estimativa boa, acredito eu. Daí, por fim, eu acabo finalizando esse post com outras 4 postagens. A ideia de promover a tatuagem com segurança, promover e procurar locais que tenham certificado pela Anvisa, que tenham cuidados adequados, mostrando que esses cuidados incluem utilização de material descartável e seu gerenciamento seguro, descarte do material descartável em local apropriado, utilização de EPI, equipamento de segurança pessoal, com a asepsia correta do equipamento de proteção,
E por fim, eu acabo colocando evitar, uma informação que é muito importante e que infelizmente não dá para apenas apaziguar todas as informações. Eu não gosto da ideia de impedir um indivíduo de fazer uma tatuagem ou um piercing para que ele faça doação de sangue. Mas isso aqui tem que ser esclarecido e deixado de forma explícita. Evitar piercing em região de boca e genitais, porque não é possível fazer doação nessas localidades, com piercing nessas localidades. E é necessário esperar 6 meses após remoção desses piercings para aí realizar a doação. Então eu quis deixar essa informação bem clara. O único não forte que eu gostaria de dar nesse trabalho. E por fim, eu repasso os 2 últimos posts, como expresse seu interesse em ajudar o próximo, seja um ativista nessa jornada, e para mais dúvidas acesse emosc.org.br. Enfim, eu tenho aqui esses posts de forma mais clara, esse aqui sendo o terceiro post com 10 postagens, esse aqui sendo o segundo, e aqui o primeiro. Deixa eu só ver. Eu acredito que eu consegui pegar aqui. Enfim. A forma que eu vou ter após publicagem desses posts de que o meu objetivo foi alcançado e eu consegui trazer à tona essas informações para a população de Blumenau e influenciar ou estimular, educar essa população a respeito das importâncias da doação de sangue, dos cuidados para se ter em relação a isso, e manuseio entre doação e realização de tatuagem, é através das interações com esses posts, seja por likes, comentários ou repostagens mesmo. Então, no final dessa próxima semana, até o dia 29, eu espero ter conseguido um número adequado de interações com esse post, seja por meio de likes, comentários ou repostagens, para averiguar o impacto social que eu tive nisso. E acredito que seja isso mesmo. Então, muito obrigado por me permitir participação nesse projeto. Peço desculpas pela questão dos datas limites, que eu acredito que eu estou dentro das datas limites, mas dentro do site da Conexão Vital eu acabei tendo dúvida em relação que das atividades estava até o dia 21, mas permite publicação após isso, e dentro das explicações está a realização das atividades até o dia 30 de novembro. Então, ficou um pouco ambíguo em relação às informações nesse quesito, mas eu peço muito obrigado por me permitir participar nesse projeto, e eu espero que esse trabalho seja de agrado dos superiores e que a gente possa dar uma olhada, que esse é um público que eu não vejo sendo muito trabalhado com, um público em potencial muito grande para a realização de doação de sangue, que eu não vejo sendo tão dirigido trabalhos a respeito. Muita coisa se dá em públicos-alvos de faça doação para tal público, eu percebo, e chamar pessoas de forma geral para fazer doação também acontece muito, mas esse é um público nichado, mais específico, que eu gostaria de ver um trabalho focando em relação a isso. Também explicando só em relação ao visual, eu acabei optando por cores mais simples, com bastante foco no vermelho e no preto, nessas postagens do Instagram, não apenas porque eu acho que ele remete bastante à doação de sangue em si, mas também remete ao trabalho de tatuagem, várias imagens estoque, então de uso livre, nessas postagens, remetendo a artes de tatuagem, buscando trazer a atenção então dessa população. E eu acredito que seja isso. Novamente, muito obrigado, e todas as referências estão presentes também nesse documento Word, que eu irei colocar o link para esse vídeo logo no final. E é isso. Agradeço.